seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O tema de hoje, a gente vai falar de um amigo muito especial que a gente tem na vida, que é o nosso tal anjo de guarda. Mentor, anjo da guarda, anjo protetor, né? A questão do anjo aí a gente já vai explicar que não é bem anjo não. Se ele fosse anjo, ele não ia ter esse trabalho com a gente. Ele é um espírito mais elevado que nós. Digamos que no que me diz respeito está fácil, né? Mas é um espírito que está lá no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, os espíritos explicam muito bem para a gente. Desde que a gente é gente, nós temos gente, que a gente é espírito, né? Que a gente recebe esse amigo que nos acompanha por toda a nossa encarnação. E a missão dele, o trabalho dele, é nos ajudar. Olha que coisa maravilhosa. A gente se sente tão sozinho às vezes, né? A gente se acha abandonado. Tem às vezes até coragem de dizer que Deus não tem tempo pra gente, nos preocupa conosco. E a gente, na verdade, tem todo esse esquema montado, porque cada um de nós é filho de Deus. E o pai dos bons, né? Vamos combinar, pai bacana. Ele trata o seu filho com uma responsabilidade e com um amor que, de verdade, a gente como humanos não consegue entender esse amor. A gente tem um orgulho tão grande dentro da gente que a gente não se acha, não acha nem que é necessário que os outros tomem conta da gente, que a gente seja cuidado. E quando a gente quer ser cuidado, a gente quer ser cuidado do jeito que a gente acha que precisa ser cuidado. Isso é um comportamento de criança, né? Criança que quando quer uma coisa, ela quer uma coisa daquele jeito, naquela hora, né? Do tanto que ela quer. E a gente se comporta feito crianças a maior parte da nossa vida. Nas coisas que a gente pede, nas coisas que a gente solicita. Ah, mas eu nunca percebi esse anjo de guarda, eu nunca notei. Vamos combinar que, na verdade, a gente não percebe, não é por causa dele, não. É porque a gente não sabe sintonizar. A gente fala de uma coisa muito importante aqui, gente, sintonia. Eu costumo dizer que nós todos somos como um eletrônico, né? Um celular, uma TV, um rádio, que funciona na base da sintonia, né? Quando você quer ver ou ouvir um canal, você vai lá e sintoniza, você zapeia, não é isso? Espiritualmente é a mesma coisa. Só que a quantidade de vibrações, de ondas, ela é infinita, não dá para contar. Realmente, né, são inúmeras. E essas vibrações têm a ver com pensamentos e sentimentos. E aí dá pra gente qualificar bem o que é bom e o que é ruim, certo? Todo mundo sabe quando está se sentindo bem, quando sente coisas boas, e quando não está se sentindo bem, quando sente coisas ruins. E o grande barato da vida, inclusive, é a gente às vezes questionar se o que a gente acha que é bom é do bem. Percebe a diferença? Às vezes a gente acha que é bom, que é estar fofocando, falar mal dos outros, aquele negócio divertido, chega na hora do almoço, lá no trabalho, senta com todo mundo, e aí, né, tem um que entra na roda e vira o assunto. Aquilo ali é gostoso até, né? Principalmente se está todo mundo concordando, você é um que é, né? Mas isso é do bem? Isso é energia boa? Lógico. Aí a gente vai começar a ser um chato, né? Vai querer mudar de assunto. Jesus chamava isso da porta estreita.
Não sei se vocês já viram essa passagem do Evangelho, que ele fala, né? É larga a porta da tentação. A porta do que é certo de fazer, ela é estreita. A gente às vezes tem que se espremer para passar por ela, de tão difícil que é. Esse é um exemplo só de como a gente se sintoniza com coisas que não são legais no mundo. Isso tem a ver não só com as nossas conversas. Porque eu tenho uma amiga, é daqui, né, do centro, uma vez ela falou assim para mim, se da maledicência é até fácil da gente controlar, mas a malepensência, né? Controlar o que a gente pensa é mais difícil ainda. A gente vê assim, né? Passa o dia inteiro ali, vai passando as coisas na nossa timeline, vai que a gente é do bem. A culpa é do algoritmo? Vocês sabem minimamente como é que o algoritmo funciona, né? Baseado naquilo que a gente curte e naquilo que a gente olha. O que está no seu celular, ele reconhece o tempo que você passa olhando para cada coisa. Ah, mas ele adivinha? Não, ele é matemática pura, gente. É o tempo que eu fico olhando para alguma coisa, é aquilo que eu realmente leio, o que eu curto, o que eu compartilho. Ele vai concluindo que é aquilo que você gosta. Aí vai aparecendo mais coisa parecida com aquilo no seu computador, no seu celular. Vê se isso não é energia. Eu estou alimentando essa energia. Eu estou alimentando a negatividade. E aí, quando eu alimento essa negatividade, o meu anjo da guarda, que passa o dia inteiro berrando no teu ouvido, gente, ele berra no ouvido da gente. Pelo amor de Deus, não faz isso, para com isso, vai estudar, vai fazer, bora, vai falar uns outros. Ele fica. Mas a gente, ó, cadê ele? Porque a gente fica surdo a essa energia do bem. A gente não acostuma a sintonizar nela. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Parar de fazer isso é fácil. Basta fazer. Tão fácil quanto isso, tão complicado quanto isso, né? Porque significa que a gente precisa mudar de hábitos. Mudar os nossos costumes. Mudar. Não é, seu Antônio? Você acha que está velho para mudar? Ah, não. Essa é uma das desvantagens do espiritismo. A gente primeiro começa a acreditar que a gente é espírito, e o espírito é eterno, e a gente reencarna, então nunca está velho para mudar. Pode mudar até a hora de desencarnar, porque continua depois. Mudar é sempre possível. E aí, para isso, e a gente não vai mudar para poder ouvir o anjo da guarda, né? A gente vai ajudar, ele vai ajudar a gente a fazer essa mudança a partir do momento que a gente fala, tá bom, deixa eu te ouvir. Como que a gente vai ouvir ele, hein? Oração. Todo mundo aqui sabe rezar? Eu não estou falando de rezar Pai Nosso, não. Pai Nosso é fácil, é decorado. Aposto que a maioria de vocês, desde pequenininho, escutaram isso do pai, da mãe, sabe, né? Pai Nosso é certo, quando chega no vosso nome, você já não está mais prestando atenção, não? No vosso reino, então, você já foi lá para far away com o Shrek, mas não vai com Jesus, né? Porque a gente, quando repete palavras decoradas, a gente poucas vezes presta atenção no sentido real do que elas estão demonstrando para a gente. Esse capítulo que eu estou falando para vocês aí do Evangelho, ele é muito legal, porque ele traz uma série de orações, tipos de oração, sabe? Oração para quem acaba de nascer, para quem acaba de morrer, para quem está passando por uma aflição, por alguém que está pensando em suicídio. Ele vem assim, né, um item, ele explica o que é e vem com uma oração, que a gente pode parar e ler. Mas, gente, o ideal, e são orações curtinhas assim, sabe? O ideal é a gente parar e sentir. Às vezes, não precisa de 30 minutos de oração. Se a gente consegue fazer 30 segundos realmente conectado com o que importa, às vezes faz uma grande diferença na vida da gente. E aí a gente consegue ouvir a voz desse amigo, cujo único trabalho na vida é cuidar da gente. Percebe o quanto que a gente desperdiça
assim, é uma via de duas mãos, tá? Na medida que ele nos ajuda, a gente está também ajudando ele a evoluir. Ou seja, quando a gente não evolui, a gente está prejudicando, cuidado. Olha essa responsabilidade dupla. Você está se prejudicando e prejudicando. Brincadeira, ele está tentando, ele está fazendo a parte dele, né? E junto com esses amigos, esse amigo específico, que a gente chama de anjo, né? Mas assim, dentro do conceito espírita, os anjos, eles estão um pouquinho além, né? Ele é o nosso guia espiritual, tá? Mais perto, assim, do que seja. Fora ele, a gente tem muitos outros espíritos que nos ajudam. E, na verdade, eles funcionam como uma intercessão. Só que, no espiritismo, a gente não precisa de intercessão para falar com Deus, né? Outro dia eu estava vendo isso, eu não me lembro exatamente onde que eu ouvi isso, né? Por exemplo, no islamismo. O islamismo, quando você reza, você fala direto com Deus. Eles falam que não se usa intermediário. O homem fala direto com Deus. Verdade. Todos nós temos aqui a prerrogativa, o direito de falar direto com Deus. Sem problema nenhum. Deus te escuta. Mas às vezes a gente está meio assim, envergonhado ou se sentindo, né? A gente pode falar com os santos. Pode. Ah, mas santo é coisa do catolicismo. Não, gente. Santos nada mais são do que pessoas que chegaram num grau evolutivo primeiro do que a gente, enfrentaram alguns desafios bem pesados e, né, passaram, e são exemplos. Eles não são totalmente evoluídos, não estão lá sentadinhos junto de Jesus, necessariamente, não estou dizendo que não estão também, tá? Mas é assim, não é essa distância toda. São pessoas que deixaram exemplos muito importantes para nós. Tá, posso rezar para São Francisco? Pode rezar para nós? Pode rezar para Santa Clara, né? Ontem foi dia de São José, adoro ele. Sempre me lembro dos livros, essas coisas. Então, a gente pode, né, trabalhar com essas intercessões, porque às vezes nos facilitam, a gente se sente próximo, a gente se sente mais acolhido. Eu gosto muito de Nossa Senhora, por exemplo. Mas então, quando a gente for pensar que está sozinho, quando a gente se sentir muito sozinho, para e tenta fazer uma oração com muito fervor e sentir a presença desse amigo. Não vai dizer que vocês têm medo de fantasma. Não é bem assim. Ele só quer o seu bem. Talvez seja o espírito que mais queira o seu bem de todo o universo, porque você é a responsabilidade dele. Então, feche os olhos com fervor, tenta se sintonizar e falar: me ajuda a tomar uma decisão, a seguir em frente, a enfrentar esse problema, essa dificuldade, esse problema físico, mental, espiritual, a lidar com essa pessoa, a conseguir algo. Porque a gente tem que aprender a pedir também, né? Você não vai pedir pro anjo agora te dar cola na prova, te dizer os números da... Não é isso, né? Nós precisamos aprender a pedir. O pedir, ele tem a ver com solicitar os recursos que me ajudem a seguir em frente e enfrentar os meus problemas, porque eles são meus. E eles estão colocados na minha vida para eu crescer e melhorar. Jesus falava para a gente: a cruz nunca é maior do que a gente pode carregar. Mas vem comigo, porque comigo o fardo é leve, o jugo é suave. Ele falava dessa coisa de ter a fé, de ter a certeza, de confiar, de que a gente é capaz de superar essas coisas. Mas a gente pode também ficar perto dele e agradecer, né? Para nos ajudar a aliviar o peso. Então, assim, ó, vamos combinar? Todo dia de manhã, quando a gente acordar, a gente chama ele e fala: oi, obrigada pela noite, né? Vamos aí enfrentar mais um dia, obrigada por tudo, tamo junto. E chega de noite, mesma coisa, porque você vai dormir, o seu espírito vai, né, sonhar, se desdobrar,
E Ele também vai poder estar junto com você. Ah, mas Ele não descansa? Pode ter certeza que você nunca vai estar sozinho. Tem sempre alguém no banco para substituir se Ele precisar fazer alguma coisa. Vamos combinar? Capítulo 28, item 11. Dei uma lidinha hoje. Quem não tiver o Evangelho, pega aí na biblioteca ou na livraria, que vale muito a pena. E também tem PDF na internet. Esse é um livro que realmente não tem mais direito autoral. Vocês podem baixar para consultar, tá? Não deixa de ver isso não. Conta com ele, ele é do bem, está aí para te ajudar. Vamos fazer nossas vibrações? Fechando os nossos olhos, vamos reunir as nossas melhores energias, tudo aquilo que possuímos de bom no nosso coração, os nossos melhores pensamentos, e entregar ao universo. A espiritualidade leva essa luz, essa energia, aonde haja necessidade em todo este nosso planeta. Que todos os países estejam cobertos de luz, principalmente aqueles que necessitam de mais fortalecimento neste momento, como os países que passaram por esse terremoto recente, outros que enfrentam guerras, doenças, fome, orgulhos demasiados, dificuldades de todo tipo. Vibrar pelos dirigentes, pelos líderes religiosos, para que consigam descobrir que nas suas missões há sempre o caminho do Evangelho da viagem. Vibrar pelo nosso Brasil, pelos seus dirigentes de todos os estados, cidades, na federação. Vibrar pelas filosofias e religiões para que existam e guiem seus adeptos em torno da palavra do Mestre. Vibrar por aqueles que estejam doentes do corpo e da alma. Vibrar pelos necessitados. Pensar em nossas famílias, lares, ambientes de trabalho, todos aqueles que a nossa intenção nesse momento sabem que necessitam de mais sustentação, apoio e saúde. Vibrar por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio interior, pelo fortalecimento da nossa fé. E vibrar pelo nosso anjo de guarda, para que ele nunca esmoreça, nunca perca a esperança em nós e possamos crescer juntos ao longo dessa nossa jornada encarnatória. Graças a Deus. Agora a gente fica em silêncio, esperando o momento da paz.